alunos do Sinapse, eu sou Isaura Chimenez, professora de História, e a gente vai retomar aqui os nossos assuntos de História com a Idade Antiga, trazendo aqui as primeiras civilizações aí da Idade Antiga, com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela vai restringir aí de 400 a.C. até o século IV a.C. A Mesopotâmia, ela não é um país. Muitas vezes a gente pode até confundir, mas ela não é um país, ela é uma região. Essa região que hoje restringe aí a Turquia, a Síria e o Iraque. Ela faz parte aí do Oriente Médio, ou classificado por outros como Ásia Menor ou Oriente Próximo. Essa região, ela fica aí entre o rio Tigres e Eufrates. Por isso Essa região, ela fica aí entre o rio Tigre e Eufrates. Por isso esse nome, Mesopotâmia. Meso quer dizer meio em grego e Potâmia quer dizer rios. Então ela fica entre rios. Esses povos, por causa desses rios, eles tiveram que desenvolver algumas técnicas, porque esses rios, assim lá acima no norte da Mesopotâmia, existia várias geleiras, que durante a primavera essas geleiras elas se dissolviam e faziam com que esses rios ficassem muito cheios, fazendo com que eles alagassem toda essa região, inundando essa região. Então, para que esses povos continuassem vivendo ali, eles tiveram que aperfeiçoar técnicas de construções de dique para desviar esses rios, para que eles não ficassem submersos nessas águas. Então esses povos eles são bastante conhecidos por serem povos hidráulicos, eles tiveram que fazer grandes obras para poder continuar aí vivendo nessa área fértil. Esses povos eles também têm um destaque da sua produção. Essa produção ela vai receber o nome de modo de produção asiático. Recebe esse nome porque eles estão na Ásia, mas esse modo de produção ele vai ser levado também para outras regiões, como no Egito, como na Grécia, mas o nome é o mesmo. Modo de produção asiático nada mais é do que um modo de produção, um sistema em que todos os bens produzidos por esses povos, tanto a agricultura, tanto a questão mesmo até das casas, todos esses bens, eles pertenciam ao Estado. E o Estado é que tinha um papel de redistribuir esses bens, de forma, de critérios em que cada povo específico tinha. A gente não necessariamente sabe dizer como que essa distribuição ocorria. Outra característica bastante importante da Mesopotâmia é a escrita. Esses povos eles inventaram a escrita, mais especificamente os sumérios. Eles inventaram a escrita que a gente vai denominar como escrita cuneiforme. Ela era talhada em cima de uma argila que a gente chama de estela. E cada símbolo ele restringia a uma ideia. Era uma escrita cuneiforme. Existiram vários povos aí na Mesopotâmia, mas a gente vai destacar aqui 3 povos que eles vão ser mais estudados, porque eles são cobrados mais facilmente nos vestibulares aí no Enem. Esses povos são os assírios, os babilônicos e os sumérios. Os assírios vão estar aí mais ao norte da região da Mesopotâmia. Os babilônicos vão estar mais no centro e os sumérios ao sul. É importante vocês entenderem que a Mesopotâmia, ela é uma região que fica dentro do chamado Crescente Fértil. Não necessariamente ela é o Crescente Fértil, porque se vocês observarem aqui nessa figura, o Crescente Fértil, ele vai aqui desde o Oriente até a África, aqui no Egito, o Egito na África. A Mesopotâmia, ela só se restringe a essa região aqui, ó. Ok? Quando a gente estuda a história, é importante destacar algumas coisas. A gente vai estudar a economia, a política, a cultura, a religiosidade e também a sociedade. Primeiramente, a gente vai falar sobre política, como que esses povos se organizavam politicamente. Primeiramente, a gente vai ter aqui os sumérios, que vai ser a primeira civilização dessa região, que eles vão estar aí há cerca de 3.500 a.C. Eles vão chegar nessa região há mais ou menos 8,5 mil anos atrás. Eles vão ser caracterizados como primeira civilização porque eles vão começar a
eles já vão ter uma institucionalização do Estado, eles já vão praticar o comércio, eles vão desenvolver a escrita, e tudo isso vai classificar esses povos como primeira civilização. E a política que eles tinham era uma política descentralizada. Eles tinham cidades que não necessariamente estavam subjugadas a um líder maior. Essas cidades, elas tinham autonomia política, como Uru, Erudu. Então, era uma política descentralizada. E muitas vezes, eles tinham sacerdotes como líderes nessas cidades. Próximos povos que a gente vai ver são os acádios. Eles vão chegar aí a cerca de 2500 a.C. Os acádios vão ser os responsáveis por unificar essas cidades que são independentes. E o rei que vai unificar essas cidades vai ser o rei Sargão. E a próxima sociedade que a próxima civilização que a gente vai encontrar aí são os babilônicos. Os babilônicos, eles são conhecidos pela sua política centralizada. Os babilônicos, eles vão desenvolver um código que vai nortear toda a política dentro da Babilônia, que vai ser o Código de Hammurabi, que vai ser desenvolvido pelo rei Hammurabi. Esse código, não necessariamente por causa desse código que a política vai existir. Como a gente já viu, todos os povos tinham política. A política, ela está intrínseca ao ser humano. A gente encontra política em todo lugar. A gente tem a política dentro de casa, a gente tem a política na nossa rua, na nossa cidade. Não necessariamente a gente precisa de um código para dizer, como dentro de casa a gente já sabe mais ou menos como as regras funcionam, mas a gente não tem um código definindo essas regras. A primeira civilização que vai definir essas regras através de um código vai ser os babilônicos. E esse código vai ser escrito na língua lá inventada pelos sumérios, a cuneiforme. Esse Código de Hammurabi, ele é bastante conhecido. Na verdade, o Código de Hammurabi é um conjunto de leis. Ele tem 282 leis. Então, o código de a lei mais conhecida dentro desse código é a lei de Talião, a lei do tal qual. Essa lei, ela vai dizer que tudo que você fizer contra o outro será voltado para você. A lei do tal qual, olho por olho, dente por dente. Se você comete assassinato, você vai sofrer uma pena de morte. E por aí vai. A próxima civilização que a gente vai estudar vai ser os assírios. Eles vão surgir há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Os assírios, eles vão ser conhecidos por serem uns exímios guerreiros. Eles vão ser o primeiro exército permanente do mundo. E ele vai ter como um dos líderes mais conhecidos o rei Assurbaníbal. Eles vão ser bastante conhecidos como arrancadores de olhos, por tão violentos que eles eram. Diziam que eles arrancavam os olhos das pessoas e jogavam em determinados lugares em que eles fossem invadir. Então eles eram conhecidos por serem bastante guerreiros. E a política desses povos vai ser uma política também centralizada. A próxima característica que a gente vai ver nesses povos vai ser a economia. A economia desses povos é basicamente a economia da agricultura. Professora, mas por que a gente fala que eles eram agricultores, sendo que eles também eram comerciantes? Como eu já havia falado, os sumérios praticavam o comércio, se eles também faziam artesanato. Sim, isso tudo agrega, mas isso não é a principal fonte de sobrevivência deles. A principal fonte de sobrevivência deles era a agricultura. Eles também, no vestibular você pode encontrar também outro termozinho como agropastoril de regadio. Agropastoril nada mais é do que agro, porque eles praticavam agricultura, pastoril, porque eles também praticavam domesticação de animais em pastos, e regadio, porque eles já desenvolviam um sistema de rega. Então, esse nomezinho assim meio estranho pode ser que ele caia também em vez de agricultura. Quando a gente vai falar de sociedade, como que esses povos viviam? Quando a gente fala de sociedade, nessa sociedade a gente vai usar um termozinho que é conhecido como estamental. Sempre que vocês veem esse termo estamental, ele quer dizer o quê? Como está, fica. Trazendo aqui um pouco para a nossa sociedade. Se hoje você pode escolher em que você quer trabalhar, e você faz um curso e se especializa em determinada área, e depois você muda de emprego, temos dificuldades? Até temos, mas existe a possibilidade de mudar de emprego. Dentro dessas sociedades, não existia essa possibilidade. Era uma sociedade estamental. Ela não tinha mobilidade social. Se você era artesão, você não podia simplesmente passar a ser camponês.
do dia, não podia mudar. Então, se você era filho de artesão, muito provavelmente você também seria artesão. E assim, consequentemente. E a estrutura social, a pirâmide social dessas civilizações, isso é unânime dentro de toda a Mesopotâmia, que acima da pirâmide a gente vai ter o rei, às vezes um rei, às vezes dois, ou era monarquia ou diarquia, quando tinha mais de um rei. E abaixo do rei a gente vai ter a nobreza. A nobreza que é a família do rei. Os nobres não necessariamente tinham papel de destaque. O papel da nobreza é ser parente de alguém que tinha papel de destaque. Ou ele era filho, eles eram parentes do rei, da família real. Então são os nobres. Abaixo dos nobres a gente vai ter os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram líderes religiosos, que eles tinham bastante destaque nessas sociedades. E esses líderes religiosos, eles também exerciam a economia, a astronomia. E como eles exerciam a astronomia, eles eram quem definiam a hora certa de plantar, a hora certa de colher. Então eles tinham uma responsabilidade muito grande. Porque se eles errassem também, eles seriam julgados por isso. Então qualquer erro que eles cometessem também seriam cobrados. Abaixo dos sacerdotes a gente vai ter os escribas, os burocratas, os especialistas. Aqui a gente vai ter esses especialistas, por exemplo, aquele que os escribas, eles eram especialistas na escrita, né? Os burocratas, as pessoas que construíam os diques, eles eram especialistas em construção de diques e assim por aí vai. E abaixo desses burocratas, a gente vai ter os comerciantes. Os comerciantes, como o próprio nome diz, que praticavam o comércio. E a civilização de destaque aqui dos comerciantes são os sumérios. Abaixo dos comerciantes a gente vai ter exército. Mas aqui, dependendo de qual sociedade tem, o exército ele vai ter mais destaque ou não. Por exemplo, nos sumérios, como a prática do comércio tinha mais visibilidade, então provavelmente os comerciantes vão estar aqui acima do exército. Mas ali dos assírios, que eles eram conhecidos como exímios guerreiros, a gente vai ter o exército tendo um privilégio assim, maior do que os comerciantes, eles vão ser mais reconhecidos. E aqui essa diferenciaçãozinha que a gente tem. E abaixo desses dois, entre comerciantes e exército, a gente vai ter os artesãos. Esses artesãos, eles faziam obras justamente para a nobreza. Dependendo do destaque de quão bom esses artesãos fossem, eles podiam estar aí em contato direto com a nobreza. Abaixo dos artesãos, a gente vai ter os camponeses. Os camponeses é a maior parte dessa sociedade. Os camponeses é a massa populacional. Aqui abaixo dos camponeses a gente tem os escravos, mas não se engane, não é porque eles estão por status abaixo dos camponeses que eles são a maioria. Eles não são a maioria da população, porque essa sociedade aqui não é uma sociedade escravista. Esses escravos, eles são ou oriundos de guerras, ou mesmo camponeses que tinham dívidas com o Estado e que pagavam com a força do seu próprio trabalho e acabavam se tornando escravos. Outro aspecto importante de se estudar na civilização é a religião. A religião, aqui a gente já tem uma religião, um Estado. E essa religião que todos esses povos praticavam era uma religião politeísta. Politeísta porque eles acreditavam em mais de um deus, vários deuses. E muitas vezes cada cidade tinha um deus. Então, mais de um, teísta deus. Então eles acreditavam em mais de um deus. E uma coisa bastante interessante falando do aspecto de religiosidade, aqui nessa figura, vocês podem observar essa estela. Aqui nessa estela a gente tem descrito a epopeia de Gilgamesh. E dentro da epopeia de Gilgamesh a gente tem o tão conhecido conto do mito do dilúvio. Gente, eu utilizo a palavra mito, mas é porque aqui dentro dessa religiosidade a gente utiliza, mas muitas pessoas acreditam no dilúvio de uma forma diferente. Eu estou utilizando esse termo só didaticamente. O mito do dilúvio aqui dentro da epopeia do Gilgamesh, ele traz como Gilgamesh como um herói, em que ele perdeu seu amigo Enkidu e acabou indo conversar com o Utnapishtim, que esse cara sobreviveu a um dilúvio muito semelhante ao que a gente vai ver os hebreus classificando esse homem como Noé. Então isso, historicamente, é uma curiosidade bastante interessante, que nessa época já existiu esse conto, e a gente pode relacionar com a questão de que os rios enchiam tanto que eles acabavam parecendo que estava acontecendo um dilúvio. Então isso se tornou registrado dentro da epopeia de Gilgamesh. É interessante porque isso já caiu em prova. Próximo termo que a gente vai estudar aqui é a cultura. A cultura nesses povos, o que é a cultura aqui?
Professora, mas política não é cultura? Religiosidade não é cultura? Sim, é cultura. Mas dentro da história, a gente classifica que a cultura como costumes de um povo que não é necessariamente a religião e a política. Tudo que sobra, fora isso, é cultura. Aqui a gente vai ter como uma expressão cultural a própria astronomia, né, que é a prática do estudo dos astros. Esses povos eles já desenvolviam a astronomia, eles já tinham encontrado cerca de 5 planetas. Inclusive, eles já contavam a semana em 7 dias. E cada planeta desses era o nome de um dia da semana. E depois o Sol e a Lua. Se vocês perceberem aí, até em inglês, Sunday é homenagem ao Sol. Então, essa sociedade eles já desenvolviam a semana de 7 dias por conta desses estudos da astronomia. Essa cultura também traz muito, expressa na sua arquitetura. Se vocês observarem aqui, isso aqui é o zigurate, é um templo. Era a forma com que eles construíam seus templos. E outra também expressa na arquitetura bem que se destacou muito foi esses jardins suspensos da Babilônia. Inclusive, o Hammurabi ele pediu para ser construído aqui em homenagem à sua mulher. A gente tem vários registros falando sobre esses jardins suspensos, mas a gente não tem mais nenhum vestígio dele fisicamente. Então aqui é só uma ideia de como pode ter sido esse jardim suspenso. Há alguns registros de que de longe pareciam que os jardins estavam flutuando. Então a gente não sabe exatamente como era, só a ideia de como isso deveria ter sido. Outra característica da cultura é a escrita cuneiforme, em que eles praticavam em uma estela, que nada mais é do que uma argila em que eles talhavam os símbolos. Esses símbolos, cada símbolo desse se referia a uma ideia. Foi desenvolvida pelos sumérios. Outra invenção também desenvolvida pelos sumérios foi a invenção da roda. Como os sumérios eram exímios comerciantes, eles precisaram se adaptar para poder transportar a sua mercadoria. Então eles foram responsáveis por inventarem a roda. Também já é dessa cultura a cunha de moedas, porque eles já desenvolviam a metalurgia. Eles praticavam comércio massificamente por escambo, mas eles também já desenvolviam aí a moeda. Não era muito difundida, mas já sim desenvolviam a moeda. Agora a gente vai ver aqui uns 2 exercíciozinhos para mostrar como a gente consegue responder só com essa aulinha aqui, um exercício de 2015, onde o enunciado diz o seguinte: o ser humano, no decorrer do seu processo histórico, desenvolveu noções de justiça em detrimento da prática da vingança. O primeiro código de leis, denominado de Código de Hammurabi, pouco rompia com a valorização da vingança, mantendo o princípio da lei de Talião expresso na máxima: olho por olho, dente por dente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o povo que elaborou na antiguidade o referido código e em que tipo de escrita ele foi expresso. Então aqui a pergunta quer saber exatamente o que? Ele quer saber quem desenvolveu o Código de Hammurabi, especificamente aqui ele destaca a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e qual foi o povo que desenvolveu essa lei e em que forma ela foi escrita. De cara já saberia responder, mas a gente vai ver letra por letra. A letra A se refere aos assírios. Os assírios, sim, eles fizeram parte do nosso estudo aqui, mas eles não necessariamente foram os povos que escreveram o Código de Hammurabi. Principalmente porque a alternativa traz aqui a escrita árabe. A gente não falou de escrita árabe. A escrita árabe ainda não teria sido desenvolvida durante a Mesopotâmia. Então essa aqui de cara já está errada. Vamos aqui para a letra B. Os babilônicos. Sim, a gente viu aqui que foram os babilônios que desenvolveram o Código de Hammurabi pelo próprio rei Hammurabi. E a escrita foi cuneiforme? Exatamente, a escrita cuneiforme que foi inventada pelos sumérios. Então essa aqui de cara já é a resposta correta. Mas vamos ter certeza e olhar as outras alternativas. Letra C, mesopotâmicos. Poderia até ser os mesopotâmicos, porque a Babilônia está dentro aí da Mesopotâmia. Mas a escrita foi alfabética? Não, a escrita não foi alfabética. A primeira escrita a ser inventada foi a escrita cuneiforme, onde trazia símbolos que remetiam a ideias e não necessariamente a fonética. Ainda não teria se desenvolvido a escrita alfabética, que trazia tanto os símbolos caracterizando um som. A letra D, os persas.
Não, de cara a gente já sabe que não foram os persas, porque nem parte da Mesopotâmia aí, da civilização mesopotâmia, eles faziam. Então, de cara a gente já tira aqui a letra D. A letra E, os sumérios, a gente poderia até confundir porque foram eles que inventaram a escrita, mas a gente ainda não iria marcar essa porque aqui ele fala como a escrita hieroglífica. E aqui a gente vai ver que o hierógrafo ele vai ser inventado pelos egípcios e não pelos sumérios ou mesmo qualquer povo da Mesopotâmia. O próximo exercício é uma questão da FUVEST, bem atual, de 2020, que é bem parecido com o estilo do Enem. O enunciado diz o seguinte: o primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte numa nuvem negra, que era conduzido pelo Senhor da Tempestade. Surgiram então os deuses do abismo, Nergal, destruindo as barragens que representavam as águas do inferno. Neruta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques. Por 6 dias e 6 noites os ventos sopraram, enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo. A tempestade e o dilúvio explodiram em fúria com 2 exércitos em guerra. Na alvorada, o 7º dia, o temporal aminou, o dilúvio serenou. Toda a humanidade havia virado argila. Na montanha de Nissi, o barco ficou preso. Na alvorada do 7º dia, eu soltei uma pomba e deixei que ela se fosse. Ela voou para longe, mas não se encontrou lugar algum para pousar e retornou. Então soltei o corvo. A ave viu que as águas haviam baixado, ela comeu, grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, expondo a nave aos 4 ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre toda a montanha em oferenda aos deuses. Aqui é uma epopeia de Gilgamesh, expressa na Martins Folha, em 2001, em São Paulo. Aqui é importante também, como já havia falado, a gente ver a fonte, porque muitas vezes a resposta está aqui na fonte. Mas qual é exatamente a pergunta da questão? A pergunta é a seguinte: com base no texto registrado aproximadamente no século 7 a.C. e que se referia a um antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era. Então, o que ele quer saber? Com base nesse texto, que é basicamente um mito que surgiu aí dentro da Mesopotâmia, e os nossos conhecimentos, que era a sociedade ali era descrita como o quê? Então, vamos para as alternativas. Primeiramente aqui, a letra A. Era uma sociedade mercantil? Não, elas praticavam comércio, mas não viviam à base do comércio. Não era uma sociedade mercantil. Como a gente viu ali em economia, eles eram basicamente agrícolas. Então, aqui de cara, a gente já não escolhe essa alternativa. A letra B, agrária? Sim, eles eram uma sociedade agrária. Militarizada? Sim, eles eram militarizados. Já tinha aí o exército. Monoteísta? Não, a gente viu em religiosidade que não era monoteísta. Mas isso a gente nem precisava ter visto, porque o próprio texto já traz isso. O próprio texto fala que surgiram então os deuses. Então, a gente já sabe que eles não acreditavam em só um deus. Os deuses. O próprio enunciado já traz a resposta, então não é a letra B. Eles eram manufatureiros? Não, a gente já sabe que economicamente eles eram uma sociedade agrária. Naval? Também não. Monoteísta? Também não. E nem federalizada. A letra D, mercantil, como eu já havia falado, eles praticavam comércio, mas não era o modo de economia. Só nos resta a letra E e a gente vai confirmar se ela está realmente correta. Eles eram uma sociedade agrária? Sim. Eles eram guerreiros? Sim. Politeístas? O próprio enunciado já traz. E tinha uma política centralizada. Então, não somente com o enunciado você vai conseguir responder a questão, mas o próprio enunciado já traz aí a resposta, se você observar bem, que a resposta correta aqui é a letra E. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido aí 1 ou 2 coisinhas, espero ter ajudado e a gente se vê na próxima aula.